como eu falei, eu vou acessar aqui o menu abordar e vou acessar o menu de templates, como eu já fiz agora. No meu caso, eu já estou com os e-mails prontos e vou trazer alguns feedbacks para mostrar para vocês. Mas a tela inicial é essa aqui, né? Então, provavelmente, se vocês estão começando agora com o Hamper, vocês apenas teriam uma pasta, que é essa, meus templates. Se eu for trabalhar textos diferentes para cada perfil, o ideal é que eu tenha pastas diferentes para cada perfil, tá? Então, eu já criei aqui uma chamada abordagem, gestores de RH, Sudeste, alimentos e bebidas. Ou seja, todos os meus textos que eu vou abordar para esse público específico, toda abordagem que eu for trabalhar para o setor de alimentos e bebidas, eu vou ter uma organização de textos para ele. Tá? Então, aqui no caso, por exemplo, não, Murilo, vou prospectar um outro perfil. Tem como eu prospectar 2 perfis diferentes ao mesmo tempo? Tem. Aí, no caso, a gente criaria uma nova pasta, por exemplo, aqui no superior direito, e aí eu colocaria, por exemplo, varejo, CFO São Paulo, exemplo. Então, toda pasta que eu for criar, todo texto, toda abordagem que eu for trabalhar com o meu lead, quanto mais específico para o público que eu estou capturando, melhor. Então, nesse primeiro momento, eu já tenho 4 textos construídos, como eu trouxe. Hoje, a nossa metodologia, ela trabalha bastante em cima de 4 abordagens. Então, qual que é a nossa ideia, basicamente? Muitas vezes o SDR, ele tem que estar diariamente entrando em contato com o lead. Então, ele manda um e-mail hoje, daqui 2, 3 dias ele tem que lembrar de enviar um próximo e-mail para esse lead. O Hamper faz isso de forma automatizada. Então, é como se a gente já programasse a sequência de 4 envios para o lead, e aqueles que vão respondendo, eles vão saindo do ciclo. Porque não faz sentido eu manter na abordagem de e-mail leads que já receberam meu e-mail, responderam que querem bater um papo, ou que por enquanto não faz sentido, tá? Então, o primeiro e-mail que eu mando, normalmente a gente entende que é um e-mail de interesse. Por quê? Primeiramente, eu estou abordando um lead que muitas vezes eu nunca nem conversei com ele. Então, primeiro, eu tenho que me aproximar, criar uma conexão com esse lead, gerar interesse por parte dele, para depois, aí sim, gerar respostas, gerar um agendamento de uma reunião com esse lead. E é justamente aqui que a gente quer atuar. Então, a nossa ferramenta hoje, ela vai enviar e-mails de forma automática, aumentando a geração de levantadas de mão. Então, a galera vai despertando interesse conforme os seus envios. O primeiro e-mail que eu mando para o meu lead, claro, aqui eu estou colocando só exemplos, tá, pessoal? Mas a ideia é eu trabalhar um texto onde eu consiga citar o nome dele. Isso aqui, no caso, onde eu estou mostrando para vocês, é o assunto, tá? Então, a parte principal hoje, para a geração dos e-mails, para gerar aberturas, vamos dizer assim, é o assunto. Então, quando eu tenho um assunto que eu consigo impactar o lead, vocês vão perceber que a demanda, as aberturas vão ocorrer com mais frequência. Além de um assunto bem convincente, um assunto que faça com que a galera abra esses e-mails, outra vez, né, eu vou falar do perfil de cliente. Aqui entra o texto. Então, se eu trabalho um texto explicando, gerando interesse especificamente, por exemplo, de um decisor de alimentos e bebidas, e eu consigo trabalhar especificamente o texto para esse decisor, a chance de converter, de ter respostas com esse lead é muito maior. Porque, por exemplo, se eu mando aqui, estou conversando com pessoas do ramo de alimentos e bebidas, mas eu sou um gestor de varejos, muitas vezes não faz sentido para mim. Então, quanto mais assertivo, quanto mais específico para o público eu construir os meus e-mails, mais aberturas e mais respostas eu vou ter. Então, o primeiro e-mail a gente chama de interesse por conta disso, porque o ideal é que a gente gere interesse com a abertura do e-mail e com o conteúdo que eu vou mandar para ele. No e-mail também é muito importante que a gente tenha aqui textos um pouco mais curtos. Então, vocês vão perceber que os textos não são longos, porque, principalmente nessa era nova que a gente vive, que é a era do celular e tudo mais, textos compridos fazem com que a pessoa tenha que sempre estar descendo as telas, né? Sempre mostrando, buscando o que você tem ali embaixo. Então, isso é um ofensor, vamos dizer assim, ele não gera muito facilidade para quem está recebendo os e-mails. Quanto mais compacto, quanto mais bem trabalhado o texto, em poucas linhas, melhor para esse lead que vai receber o seu e-mail. Até eu coloco, às vezes, uma reflexão assim, eu estou enviando esse e-mail, abriria e responderia esse e-mail?
É sempre o importante fazer esse processo para a gente entender o nível de atração que a gente vai ter com o nosso lead, tá? Então, esse primeiro e-mail aqui, até desmembrando um pouquinho mais sobre, o ideal é que eu me apresente, eu fale um pouco mais sobre a dor desse lead no primeira abordagem, sempre destinando, sempre levando essa dor, mas não entregando ainda a solução, tá? Então, vocês vão perceber que, por exemplo, se eu estou falando com algum lead sobre prospecção, que o gestor de venda dele sofre com geração de leads, eu já não vou entregar falando assim, a Hamper é uma ferramenta que vai solucionar a sua geração de leads. Não. Primeiro eu vou entender se faz sentido para esse lead essa abordagem. Então eu mando um e-mail falando um pouco sobre a dor dele e tento sempre fazer com que saia desse contexto de e-mail. Isso vire um call to action. Eu chame ele para uma reunião. Então a ideia é, tem algum horário disponível essa semana? Qual a melhor hora para eu te ligar entre terça e quinta-feira da semana que vem? Tudo isso você faz com que saia das abordagens por e-mail e vire aqui uma reunião, né? Essa é a nossa ideia. Além do primeiro e-mail que eu mostrei agora para vocês, que fala um pouco sobre a dor, tenta trabalhar essa questão de gerar leads, de gerar reuniões com o contato, digamos que se ele não me responde nessa primeira abordagem, eu já deixo programado um segundo e-mail daqui 3 dias, por exemplo. Então, o segundo e-mail é um follow-up, é um e-mail de reforço. Então, fulano, você viu meu e-mail abaixo? Estou priorizando falar com você, pois entendo que esse assunto é importante. Então, de novo, um e-mail mais curto, só que dessa vez no tom assim de... Deu uma olhadinha no meu e-mail anterior, conseguiu observar ali o conteúdo que eu trouxe. A ideia aqui é só reforçar a abordagem do primeiro e-mail que eu construí com o lead. Beleza? Boa. Além dos 2 e-mails aqui iniciais, então aqui na primeira abordagem que eu falei sobre a dor dele e não entreguei a solução, tem um motivo. Por quê? No terceiro e-mail, eu vou entregar para ele essa autoridade, eu vou entregar para ele a solução que eu comentei no primeiro e-mail. Então, quando eu falo de autoridade, a ideia é que aqui no caso, eu tenho um terceiro e-mail onde eu fale, fulano, tudo bom? Cara, como eu pontuei no primeiro e-mail, a gente falou da geração de leads, falei um pouquinho sobre a minha plataforma, falei um pouco sobre a sua dor ali em relação à geração de leads, e aqui no terceiro e-mail eu vou entregar a sua solução. Então, fulano, tudo bem? Como eu pontuei anteriormente, de fato, empresas vêm sofrendo com a geração de lead, mas aqui gostaria de falar um pouco da minha ferramenta Hamper Prospect, onde a gente gera leads, e aqui a ideia na autoridade além de eu entregar, falando um pouco sobre a minha solução, eu entregar credibilidade para esse lead e, se eu conseguir, cases de sucesso. Então, por exemplo, se eu conseguir citar para ele algumas empresas do setor que eu estou prospectando que já são clientes minhas, isso vai fazer com que ele abaixe um pouco a guarda e ele fique mais disponível de conversar com vocês. Então, isso é muito importante, através ali do terceiro e-mail, de a gente mudar um pouco essas abordagens, da gente sair daquele formato de escrita e a gente ser um pouco mais autoritário, entregar para ele a nossa solução. Tá? Então, o terceiro e-mail é essa mudança de chave, onde a gente sai de uma abordagem onde fala da dor do lead e a gente fala, então, da nossa autoridade, onde a gente entrega mais valor para o lead. Beleza? E aí, por último, um quarto e-mail, que seria o e-mail de despedida. Então, o nosso objetivo hoje com o Hamper abordamos os 4 e-mails, as pessoas que respondem, elas saem, e os demais leads que receberam os 4 e-mails, o ideal é que depois, no futuro, eu faça um reengajamento com esse lead. Então, o ideal não é que eu crie uma sequência de 10 e-mails, mas sim que eu crie 4 sequências de e-mails agora, e daqui 2 meses, 3 meses, eu reengaje essa galera novamente e abordo 4 e-mails, 3 e-mails. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? É ideal, é importante que a gente faça uma despedida nesses contatos. Então, fulano, tudo bem? Mandei um e-mail aí nas últimas semanas, imagino que não seja você aí sobre a pessoa que vai tratar sobre os assuntos que eu trouxe. Queria entender, tem alguma pessoa que você pode me indicar internamente? Poderia me passar esse e-mail a outra pessoa do seu time? Muito obrigado, até mais. Então, a gente finaliza o contato com esse lead. Caso não tenha resposta dessa mesma maneira, no futuro a gente reengaja ele.